Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos, enganando a vocês mesmos. Nós temos aqui já, vai fazer dia 17 de abril. Já vai fazer 4 anos que a gente faz live aqui de domingo a domingo com vocês. E pensando nesse tempo, já que passou 4 anos, né? Esses dias eu tava falando que, esse tempo atrás, eu falei, gente, vai fazer 2 anos que a gente tá fazendo live. E agora eu venho aqui falar pra vocês que já fazem 4 anos que a gente tá aqui. Tem gente que tá junto comigo desde a primeira live. Muito obrigada pela presença e por estar aqui todos os dias. E para vocês que chegam aí, novos, obrigada. Sejam bem-vindos, eu espero abençoar a sua vida. Eu fiquei pensando no tanto que a gente já conversou aqui, né? Tanto que a gente já falou de cura das emoções, do nosso relacionamento com Deus. E aí eu pensei o quanto de evolução teve na minha vida e na vida de vocês que me acompanham. O que nós já conversamos aqui já fez alguma diferença na sua vida, já trouxe para você algo prático, algo palpável, que não ficou apenas aqui nas palavras jogadas aqui nessa live todos os dias. E se vocês perceberem, eu sempre peço para o Espírito Santo estar junto para completar o que eu não consegui no coração de vocês. Mas essa oração minha, ela não adianta de nada se quem ouve apenas ouve, acha bonito, sente emoção. Tem pessoas que me procuram, várias pessoas me procuram no inbox e falam, Fernanda, aquela palavra falou comigo. Quantas vezes nós ouvimos palavras emocionantes, palavras que enchem o nosso coração, que abraçam a nossa alma, mas a nossa vida não faz nenhuma diferença, não muda, você continua permitindo. Hoje tá difícil, hein, gente? Ora aí por mim. A gente continua permitindo que o que está aqui nos derrote todos os dias. Tiago, acho que 4:1 fala que as nossas maiores guerras são travadas aqui na nossa mente. Porque muitas vezes, nós sabemos o que precisamos fazer. Porque a gente já ouviu várias vezes. Mas eu queria hoje pedir para você que, ou agora durante a live, ou depois que terminar essa live, você anotasse as coisas práticas que você já sabe que precisa fazer na sua vida e que você ainda não fez. Anote quais são os desafios, os problemas que você tem enfrentado hoje. Faz uma anotação e coloca a data do dia de hoje 9 de abril. Hoje é 9 não, hoje é 10 de abril. Inclusive ontem foi aniversário de muita gente, né? Aniversário do Arthur, netinho da Lourdes. Foi aniversário da Melissa, uma parceira de Alto de Páscoa. Foi aniversário também do meu sobrinho, o Ricardo. Feliz aniversário para todos aí. Um beijo. Mas hoje, dia 10 de abril, você acordou, eu tenho certeza, todo mundo aqui tem lutas, todo mundo aqui tem desafios. Eu queria que você anotasse a data de hoje, escreva quais são os problemas que você tem para resolver, os desafios que você tem que fazer. Depois, logo abaixo, você escreve o que você acredita dentro daquilo que você já ouviu da parte de Deus, que você precisa fazer, que você ainda não fez. Anota. Olhando para os seus problemas anotados ali, você vai olhar para eles e vai escrever o que depende de mim, o que eu preciso fazer para que seja resolvido esse assunto. Escreva. E depois você ore. Fala, Deus, aqui está meu problema. Aqui está o que eu acredito que eu posso fazer. O que está ao meu alcance fazer, anotado aqui. Agora, o que eu não consigo fazer já não é mais comigo, é com o Senhor. Coloque a data, coloque o horário.
E não esqueça de guardar num lugar seguro. E depois, daqui um ano, ou lá no final do ano, você abra de novo tudo que você escreveu. Eu garanto para você, isso não é uma coisa assim que eu ouvi alguém fazendo, eu já fiz na minha vida. É algo que eu tenho prática. Você vai ver, tem coisas, tem desafios que você passa hoje que é um bicho de 7 cabeças, como diria em Goiás, né? Ei, tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Eita, que isso aí não é um bicho de 7 cabeças. Mas o medo que a gente tem quando enfrenta desafios novos ou desafios antigos, ele faz a gente criar personagens imagináveis. Criar coisas que não existem. Tudo isso porque muitas vezes nós somos apenas ouvintes da palavra. Nós somos emocionados da palavra. Quando chega o momento de nós colocarmos em prática, o medo é tão grande de que a gente não vai dar conta, de que a gente não vai conseguir, que a gente começa a ver inimigos onde eles não existem. A gente começa a ver dificuldades criadas pela nossa própria cabeça, pela nossa própria mente. Dado aí o desafio, eu espero que vocês façam. Depois, se vocês puderem me contar o resultado. Sabe uma coisa que eu posso garantir para vocês? Eu tenho um caderno de oração. Então, assim, há muitos anos, quando eu vou ler, tem orações que eu estou extremamente aflita, extremamente angustiada por problemas que na época eram enormes. Que hoje eu vou ler, eu falo, nem lembrava que Deus já tinha me respondido isso. Gente, olha, eu não sabia que eu tinha orado isso. Então você entende que por mais difícil que seja algo que você esteja passando hoje, você precisa colocar a sua fé em prática. A Bíblia diz lá em Tiago 2,17 que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem atitudes, ela é morta. E se você é apenas ouvinte da palavra, você é alguém que sempre precisa estar ouvindo. Quando você não coloca em prática, você pega tudo que você escuta e fica tentando adaptar a vontade de Deus com a sua. Tem gente que pega versículos para justificar, às vezes, uma decisão errada. Mas eu procurei um versículo e já estava escrito lá para fazer, eu acreditei que era para fazer. Todas as vezes que nós flexibilizamos a Bíblia para adaptar a nossa rotina diária, nós estamos pecando. E estamos nos afastando da presença de Deus. E ao nos afastar, nós começamos a plantar atitudes e escolhas que vão trazer para nós a consequência da quebra da aliança com Deus. A consequência porque Deus não é flexível com o amor dele. Deus não é flexível com o perdão dele. Ele não é flexível Ele não é flexível com os mandamentos dele. Ele não é flexível com valores e princípios. É muito bom a gente saber, né, que Deus nos ama, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar de não sermos perfeitos. Nós ficamos muito felizes ao saber que Deus não muda o amor dele, mas também ele não muda os mandamentos. Ele não muda os valores, ele não muda os princípios. Tudo isso não tem flexibilidade. Então não tem meio termo. Não existe uma forma de você ter um relacionamento com Deus se você é apenas um ouvinte. Você precisa colocar em prática as coisas que você tem ouvido, tem escutado. Os mandamentos é a forma de Deus se relacionar conosco através de um coração disposto a obedecer, disposto a entender que um amor que não diminui porque nós nos afastamos, pecamos, um amor que não aumenta porque nós obedecemos, porque o amor dele é eterno, é para sempre, não tem flexibilidade no amor de Deus. Então, é um amor seguro, é uma autoridade, um poder seguro, onde nós podemos colocar nossas dores, nossas
e descansarmos. Então, muitas vezes, nós cremos, nós acreditamos, falamos que cremos e acreditamos em Deus, mas o nosso discurso anda muito diferente das nossas práticas. Muitas vezes nós achamos que por causa do amor de Deus que é eterno, nós podemos fazer o que quisermos. Deus sempre vai nos perdoar. Deus sempre vai nos aceitar. Deus sempre vai nos receber de volta. Só que a palavra de Deus fala que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você quebra aliança, se você quebra mandamentos, se você quebra valores, se você quebra princípios, você é apenas ouvinte. Se você pega a palavra de Deus e flexibiliza de acordo com o que você está vivendo, se adapta, você vai colher os frutos dessa adaptação. Deus não se afasta, mas nós nos afastamos. Porque somos apenas ouvintes. E quando nós somos apenas ouvintes, nós precisamos ficar ouvindo o tempo inteiro. Então nós vivemos de emoção atrás de emoção, porque estamos sempre carentes, sempre precisando. E sabe por que nós somos apenas ouvintes? Porque nós não conhecemos a Deus de fato. Nós sabemos, temos esse conhecimento de que Ele é. Já conversamos aqui muitas vezes. Tudo que você precisa, Deus é. Quando Moisés falou assim, pai, o que eu vou dizer pro povo quando perguntar que eu for lá libertar eles? Quando eu for libertar o povo, quem é que eu vou falar que é o Senhor? E Deus fala para Moisés, você vai falar para eles que eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. Então Deus, simplesmente Ele é. Não existe nada em você, nada na sua história que Ele não possa ser a resposta. Mas você tem que parar de só ouvir. Só achar bonitos sermões, achar bonitos podcasts. Porque quando você não pratica, quando você não coloca em prática, é semelhante ao homem que construiu a casa na areia. Se você escuta e não pratica, lá em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 7, de 24 a 27. Então dá um trabalhão viver, gente, dá muito trabalho viver. Você acha que a pessoa que constrói uma casa na areia não teve trabalho? Dá muito trabalho. Dá trabalho construir na rocha e dá trabalho construir na areia. O que adianta você ter uma vida toda construída na areia? Porque a mesma chuva, a mesma tempestade que bater na casa da rocha, vai bater na casa da areia. E a casa da areia não tem base nem estrutura, porque é uma fé sem fundamento. É uma fé sem obras, sem atitudes. Então, se você ouve e não pratica, a Bíblia compara você como alguém que tem construído a vida, tem lutado, tem sofrido e tem construído na areia. Você está tendo um trabalho em vão. Você vai desmoronar. Uma hora ou outra vai desmoronar. E você vai falar, mas Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que aconteceu comigo? Eu não fiz tudo direito, eu fiz tudo errado. Por que o outro lá não aconteceu com ele, aconteceu comigo? E se você for ver, a tempestade veio para as duas casas. Então, a Bíblia diz que se você ouve e pratica, você é semelhante àquele homem que construiu a sua casa na rocha. A tempestade veio, vieram os ventos e ela permaneceu de pé. Então, a Bíblia fala lá em Hebreus, fala que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz também que a fé sem as obras, sem atitude é morta. O que você está aprendendo hoje? Coloque em prática o que você aprende. Alinhe o seu discurso à sua atitude. Hebreus 12:1. Por isso é preciso que prestemos atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Às vezes a gente ouve tanta coisa boa e a gente fala, eu queria tanto que meu filho ouvisse isso. Se seu filho não está ouvindo junto com você, ou se a pessoa que você queria tanto que escutasse uma mensagem, uma palestra,
não está presente, você acha que ela precisaria estar ali para ouvir? Eu vou dizer para você. Você é a pessoa que tinha que estar ouvindo. E através de você, seu filho vai ouvir o que você ouviu. A pessoa que você ama, que você queria que estivesse presente, escutando o que você está escutando, se ela não estiver, você tem a responsabilidade de colocar em prática tudo o que você está aprendendo. Porque a pessoa que precisava estar ouvindo ali junto vai ouvir você através das suas escolhas, através do seu exemplo. Porque nem todas as pessoas aprendem ouvindo. A maior parte dos aprendizados as pessoas têm ao ver, ao assistir a vida de alguém, o exemplo de alguém. Eu já contei aqui para vocês, né, que esse ano eu fiz aniversário, no ano passado, fiz aniversário de academia, foram 10 anos de academia. Mas eu só tive uma mudança no meu corpo, estou tendo uma mudança no meu corpo há uns 4 anos pra cá. Porque é justamente quando eu comecei a fazer as lives aqui com vocês, né? Mais ou menos. Porque ao observar meu filho indo pra academia, meu filho, ele se orgulha muito, ele fala assim, eu tenho, os meus músculos são músculos naturais, eu sou natural, não preciso tomar. Mas os músculos deles foi construído ao longo do tempo. E um dia eu tava assim, deitada no sofá, e meu filho chegou pra mim e falou, mãe, você é uma pessoa tão cheia de Deus. Você ajuda tantas pessoas com as suas palavras. Eu vejo que Deus quer usar você mais tempo na terra. Mas se você não cuidar de você, do seu corpo, se você não cuidar de si, você vai embora antes. Você pode morrer antes do tempo. Então, cuida do seu corpo, vai pra academia, faz direito as coisas, para você ficar mais tempo aqui na terra e Deus te usar mais tempo. Aquilo mexeu tanto comigo, porque estava vindo de alguém que não era só um amante de academia, só alguém que gostava de ir, mas era de alguém que falava, mas ele fazia. Então, o exemplo do meu filho, quando eu olhei para ele, nós estamos na mesma academia praticamente o mesmo tanto de tempo e os resultados dele eram tão diferentes dos meus. E eu ia para academia, mas eu chegava lá e falava assim, deixa eu ver qual que é o aparelho que eu vou querer fazer hoje. Qual que é? Eu olhava para os aparelhos e pensava, o que vai doer menos? E é isso. Nós acreditamos que todos os aparelhos de uma academia, ele é suficiente, ele é bom para nós, só que nós queremos pegar só as coisas suaves, leves. E eu posso dizer para você, o exemplo de ver meu filho fazendo e tendo resultado me motivou. E as pessoas que me veem postando, a Lurdinha acabou de entrar, né, Lurdinha? A gente posta porque postar ajuda a emagrecer, né, gente? Postar ajuda a vem vindo o corpo fitness. Então, assim, não adianta nós flexibilizarmos a vida, nós pegarmos as coisas e fugir das dores. Deus não quer que você fuja, Deus quer que você encare de frente, porque Ele tem poder suficiente para te tornar mais do que vencedor. Então não adianta só você saber que você precisa buscar saúde, fazer as coisas, você precisa fazer. Não adianta só saber. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Não basta você saber. Quantas pessoas, às vezes eu vou conversar, falo assim, olha, tem isso aqui, fala assim, eu sei, Fernanda, eu já sei. Só que não pratica. Então, nós temos um Deus que está preocupado com tudo na nossa vida. Com tudo, com a sua academia, com a sua vitamina que você toma durante o dia, com o seu filho no hospital, com o diagnóstico. Ele está preocupado com tudo, ele está pronto para ser suporte e nos ajudar em tudo na nossa luta diária. Mas nós temos sido apenas ouvintes. Quantos anos eu fui apenas alguém espectadora de academia, mas nunca senti isso em mim, porque por não ser praticante, eu achava que aquilo não era para mim.
E é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar. Você vê que não dá para tirar Deus da nossa vida, nem na academia. Acho que é Filipenses que fala que Deus, ele tem o querer e ele tem o realizar. Fala, Senhor, então me dá o querer de ir para academia. Me dá o realizar também, porque Deus não somente ele te dá ali o querer para realizar as coisas que você precisa, mas ele te dá poder. Então, muitas vezes tem pessoas que chegam na gente para falar algo que a gente está errado, a gente fica mais irritado ainda, porque a pessoa não vem trazendo a solução. Ela só vem apontar onde a gente está errado. E é isso que o Espírito Santo é maravilhoso. Porque o Espírito Santo, quando ele apresenta um erro nosso, quando ele apresenta um pecado nosso, nele também está a solução, a estratégia para dar o poder de sairmos do lugar da inércia, de sairmos do lugar da apatia, de sairmos do lugar onde somos apenas espectadores das vitórias alheias, não experimentamos vitórias em nós. No Salmo 73, Asaf, ele abre o coração, porque enquanto ele está olhando, sendo um espectador do que está acontecendo na vida das outras pessoas, ele não experiencia, ele não tem a experiência do que é a relação com Deus. Porque Asaf, ele fala assim, eu só me liguei de que eu era abençoado, de que eu tenho um Deus comigo, quando eu comecei a olhar o que as pessoas estavam colhendo diante das coisas erradas que elas faziam, até que atinei, até que presenciei o fim deles. Porque enquanto ele estava só olhando nas conquistas, assistindo às conquistas dos outros, ele ficava enxergando apenas na vida dele o que faltava, a miséria que estava nele. Salmo 73, leitura que eu sugiro hoje. Enquanto ele não foi para a presença de Deus, ele não entendeu que tudo que ele tinha já era suficiente para ele viver a história dele. Então, para de ser espectador das coisas, de achar bonito. Uma outra coisa, eu achava a coisa mais bonita quando eu via alguém correndo. E eu pesava-se mais de 100 quilos e eu não imaginava. Obrigada, Lourdinha. Filipenses 2,13, minha parceirinha acabou de colocar aqui, ó. É Deus quem efetua tanto querer quanto realizar. Então, Deus vai colocar em você a vontade e também vai colocar em você o poder de mudar, de ser transformado, de mudar de entendimento, de mudar de atitude, de colocar sua fé em prática. Então, o que eu estava dizendo, eu achava a coisa mais bonita alguém correr, mas eu tinha artrose lombar, problema nas, como é que fala? Na rótula do joelho, tem uns nomes aí específicos. Então, eu achava que nunca era para mim. E um dia falando com Deus, falei, oh Deus, eu acho tão bonito alguém que corre. E eu senti no meu espírito, o Espírito Santo falar assim, por que você não corre também? Aí eu já comecei a olhar as coisas que me impediam de correr. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho asma, eu tenho isso, tenho isso. Então aí um dia eu encontrei alguém maravilhoso, que é a Larissa. Ela me ensinou a correr. E eu vi que era possível correr. E aí eu deixei de ser apenas alguém que achava bonito e comecei a fazer. Porque muitas vezes nós ficamos nesse lugar de apenas achar bonito, ser espectador e achar que não é para nós. Se você olha para alguma coisa e pensa que não é para você, coloca diante de Deus. Ele vai colocar em você tanto querer quanto realizar. Mas você não pode ser apenas um ouvinte, começa a colocar em prática. Para aqueles que chegaram depois, eu fiz um desafio logo no início da live, para anotar quais são os problemas que você está enfrentando hoje, quais são os desafios que você está enfrentando hoje. Logo embaixo você vai escrever o que você acredita que você precisa fazer que você ainda não fez. Coloca lá, para que essa situação sua mude. E depois você escreve pedindo a Deus para fazer aquilo que você não consegue fazer. Quando a palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta, é porque aquilo que você escuta, aquilo que você crê, exige uma parte sua nessa relação. E muitas vezes nós estamos fazendo adaptações e flexibilizando os mandamentos de Deus. Eu não cumpro tudo, eu cumpro só parte. Tem gente que olha para mim e fala assim, Fernanda, o fruto do Espírito que eu tenho
é esse. Mas o fruto da paciência eu não tenho. Não existe isso. Tem alguma coisa errada nessa relação sua com o Espírito Santo. Porque não é frutos do Espírito. O fruto é só um. Não existe uma laranja, uma mexerica com apenas um gomo. Se você vê uma laranja, tem todas as partes estão ali. Assim é o fruto do Espírito. Ah, mas tá me faltando o fruto da paciência. Não tá faltando não, tá aí. É você que ainda não colocou em prática e você tem sido apenas ouvinte. Todos os frutos do Espírito, todo o fruto do Espírito, todas as partes do fruto do Espírito, você tem à sua disposição. Você não está tendo paciência porque você não está colocando em prática o que Deus já colocou na sua mão. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Tiago 1:22, Hebreus 2:1, por isso é preciso que prestemos atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, alinhar o seu discurso. Construa sua casa na rocha, porque construir casa na areia também dá trabalho, traz sofrimento. Mas quem ouve e não pratica é como o homem que construiu a sua casa na areia. Uma vida que teve tanto trabalho para desmoronar diante de uma circunstância, às vezes tão pequena. Então, o mesmo vento, a mesma chuva que bate na casa do vizinho, bate na casa do pastor, bate na casa dos seus filhos, bate na sua. Se você tem uma fé que pratica o que você tem ouvido, a sua casa está construída na rocha. E aí vai bater vento, vai bater tempestade. E você não vai desmoronar diante das situações, você não vai desabar, porque você sabe que essa chuva vai passar, que essa tempestade vai parar. E atrás de toda tempestade existe um sol brilhando para trazer um dia perfeito para você. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes do que vocês têm aprendido e ouvido. Coloca a mão no coração e vou orar por você. Pai, perdoa, Senhor, por todas as vezes que temos ouvido, temos escutado tanto, temos tanto conhecimento sobre tantas coisas, mas não temos colocado em prática. A nossa fé tem sido morta, porque tem sido sem atitudes. E o inimigo das nossas almas tem aproveitado essa porta escancarada, aberta na nossa vida, que é a falta de prática do que temos aprendido. E tem feito uma bagunça na nossa vida, na nossa história. Tem enchido o nosso coração de tanto medo. Às vezes coisas tão pequenas ou coisas que não existem, são criadas pela nossa própria mente, tem nos paralisado e tem nos impedido de viver tantas coisas novas que o Senhor preparou para nós, porque temos sido apenas ouvinte. Nos ajude, coloque em nós o querer e o realizar, porque até para querer, até para desejar, nós precisamos que o Senhor coloque em nós o desejo certo, o querer certo. E nós precisamos também que o Senhor nos dê força para fazer, para colocar em prática. Sem o Senhor, nós não vamos conseguir nem querer e nem realizar. Abraço os meus irmãos nesta manhã e na autoridade do Espírito, que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu ministro cura sobre você, seja curado de toda doença do seu corpo, toda enfermidade da sua alma. Agora, em nome de Jesus, Pai, eu coloco Levi na tua presença. Em nome de Jesus, limpa os pulmões, potencialize, Senhor, toda a medicação ministrada, que ainda hoje ele receba a alta do hospital e volte para casa com seus pais, recuperado, em nome de Jesus. Dê uma recuperação para o Levi surpreendente, Senhor. Nós queremos e clamamos por este milagre na vida deste bebê, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.